Machigófora é a classe de protistas que compreende todos aqueles que são providos de flagelos. Eles são protistas unicelulares flagelados que se movimentam através do batimento de flagelos em forma de chicote, também sendo comparado com uma hélice. Esses flagelos também ajudam na captura de alimentos e na recepção de estímulos ambientais. Alguns podem apresentar pseudópodes, ou seja, estruturas citoplasmáticas encontradas em alguns eucariotos, também sendo chamadas de falsos pés. Possuem cerca de 6.900 espécies, sendo o segundo maior grupo de protistas. A maioria dos protistas flagelados são de vida livre, saprófitos, que se alimentam de restos de plantas e animais que são depositados no ambiente. No entanto, existem alguns membros flagelados que são parasitas, responsáveis por algumas doenças graves. Podemos dividir o Machigófora em dois grupos: os fitoflagelados, que possuem cloroplastos, e os zooflagelados, que não possuem cloroplastos. Os fitoflagelados são organismos de vida livre que possuem um ou dois flagelos. São semelhantes às plantas, pois possuem cloroplastos, e a alimentação é holofítica, ou seja, autotrófica. Geralmente, eles são incluídos no grupo das algas. Já os zooflagelados, alguns organismos são de vida livre. A maioria é comensal, simbionte ou parasita, e possuem um ou vários flagelos. A alimentação é holozoica ou saprozoica. Agora vamos falar a respeito da nutrição dos Machigófora. Dentro do filo, existem diversos gêneros com diferentes tipos de alimentação, o que dificulta a distinção entre os que são autótrofos e os que são heterótrofos. Existem também os que se alimentam de mais de uma forma e os que possuem uma alimentação restrita, o que ocorre apenas em alguns zooflagelados parasitas. Nos fitoflagelados, ocorre a alimentação tanto autotrófica quanto heterotrófica, por exemplo, as euglenas. 1/3 dos indivíduos são autótrofos, possuem clorofila B, estocam carboidratos em forma de paramilo e possuem estigma fotorreceptor, que é uma organela responsável por guiá-los até a luz. As espécies heterotróficas podem ingerir partículas por fagocitose ou se alimentam de matéria orgânica em decomposição. Suas substâncias de reserva são gotas lipídicas ou amilo. A forma de reprodução mais comum deste filo é a divisão binária longitudinal, também conhecida como divisão simetrogênica. Nesse tipo de reprodução, ocorre a divisão do organismo ao meio, gerando ali células filhas idênticas à célula de origem, como por exemplo o tripanossoma e a euglena, que praticam esse tipo de reprodução. Outro meio de reprodução que também podemos mencionar é a reprodução sexuada, que é rara em alguns flagelados, mas pode ocorrer a formação de gametas em algumas espécies de clorofície, que podem variar desde uma isogamia, que é gametas iguais, até uma heterogamia, que é diferenciação dos gametas. Em um ciclo de vida mais simples dos protozoários, pode-se observar apenas duas fases, a ativa e encistada. Os organismos podem se locomover por longas distâncias tanto nos estágios móveis como nos encistados, e no caso dos flagelados podem ter variações morfológicas durante seu ciclo de vida, e podendo formar cistos ou não, depende do organismo. Existem diversos grupos de flagelados, dentre eles temos os kinetoplastidas, formados por zooflagelados de vida livre, presentes em águas doces e salgadas. E a maioria desses parasitas tem importância para o ser humano. Sua característica principal é a presença do cinetoplasto, uma organela com DNA semelhante a um cromossomo, e fornece energia para a movimentação do flagelo. Outro grupo de flagelados que também são encontrados em águas doces e salgadas chamam-se dinoflagelados. Esse grupo possui dois flagelos, um dirigido para trás em uma ranhura longitudinal e outra transversal, em uma ranhura que forma um anel ao redor do seu corpo. Também possui uma película chamada teca, que serve como uma espécie de armadura, além de poderem ser autotróficos e heterotróficos, ou seja, podem produzir o seu próprio alimento, como também podem absorver o alimento do ambiente que estiverem.